Olá, queridos irmãos do Vinha de Luz. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos. Eu me chamo Jurnete Melo, sou do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Agradeço imensamente o convite recebido, através dos companheiros que fazem a divulgação doutrinária, Nós temos um setor para isso. Os convites são feitos. Agradeço a seu João Maceió, a sua esposa, a todos os frequentadores, mandando um abraço muito fraterno, muito querido, muito saudoso da Casa de Teresa de Jesus. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje fazendo uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é Saber e Fazer, é a lição 49, da página 113. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Jesus. Encontramos essa passagem em João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhe a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência no trabalho. Se a lição edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Então nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus por esse momento, Pai, em que nos encontramos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão querido, o nosso mestre, o nosso modelo e guia. Que nesse estudo, Senhor Jesus, cada um de nós, tanto eu que falo, como cada irmão que vai ouvir, possa absorver o máximo dos ensinamentos, Aproveitando a leitura, sabendo, Pai, desde antes, que todos nós temos o dever de saber, de conhecer, para podermos divulgar e principalmente para podermos fazer com que os nossos companheiros que estão desanimados, em profundo desalento, consigam, Senhor, seguir adiante na rota e no rumo contigo. Que o Senhor abençoe e guarde a todos nós, iluminando a casa que nos acolhe com carinho, abençoando a nossa casa, que se coloca, Senhor, à disposição da tarefa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que seja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, como nós estávamos falando, é uma alegria, principalmente quando falamos do Evangelho de Jesus, Então, hoje, o convite veio para que nós estivéssemos conversando, sobre uma passagem, lá no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, no item 6 e 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, nós vamos começar fazendo a leitura e, junto com ela, os comentários, Alguns companheiros, às vezes, não possuem o Evangelho, e é sempre bom quando nós podemos fazer essa leitura, Junto, se for possível, quem tiver o seu Evangelho, que possa estar acompanhando conosco, aqueles que não têm, que prestem atenção, porque vamos começar a fazer a leitura do item 6. Não creiais em todos os espíritos. Meus amados, não creiais
creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha, outro ensinamento de João. É na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Então aqui nós já temos a nossa página de abertura, que nós não devemos crer em todos os espíritos. Não é porque a criatura fez a sua passagem para o plano espiritual, né, que ela já virou um santo, que ela já virou uma pessoa em que podemos fazer perguntas, estar chamando a todo tempo. Muitas das vezes, os nossos irmãos precisam de descanso. E a melhor coisa que nós podemos fazer para eles é a prece. Eu estava vendo ainda agora uma palestra, né, que o companheiro Brando mandou. E é interessante que eu estava comentando esses dias com as meninas a respeito de Teresa d'Ávila, né? Que ela tinha uns encontros com Jesus assim muito interessantes, e num deles é até a Sônia Borba que fala na palestra que ela viajava numa mulinha, né? Quando ela pegou uma tromba d'água, e essa tromba d'água ela quase foi afogada, e ela foi salva por Jesus, né? E Jesus virou-se para ela e falou assim: tá vendo, Teresa, como eu trato os meus discípulos? E Teresa sempre muito bem-humorada, né? E ela falou assim: sim, Senhor, é por isso que o tendes bem poucos. O trabalho com Cristo é um trabalho de responsabilidade. A princípio, a história ela é até interessante e engraçada, mas ela é de profunda reflexão para todos nós. Nós precisamos estudar, conhecer a tarefa mediúnica. Aqui nós vamos tratar de uma parte bem especial da doutrina espírita, que é essa comunicabilidade, essa possibilidade que nós temos de conversar com os nossos irmãos que já fizeram a sua passagem. Estejam em que plano estejam, nós não expulsamos ninguém. Nós acolhemos esses irmãos, né? Nós conversamos com eles, como nós vamos ver mais adiante. E principalmente, então vocês fazem um trabalho de caridade para a espiritualidade. O trabalho de caridade é para nós, que estamos sentados, trabalhando nessa tarefa mediúnica. Então, em qualquer tarefa da mediunidade, o grande beneficiado é aquele que serve de intermediário, que é o médium, que é o intermediário entre o espírito comunicante e a nossa potência mediúnica, o nosso trabalho de amor. Então, vamos continuar a leitura. No item 7, ele diz assim: os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles, sim, porque nós precisamos estudar para ouvir o que eles têm para dizer. Um profeta não vai pedir para que você se faça uma loucura, uma coisa totalmente fora daquilo que seria o normal para um cristão, né? Pedir de repente para que você fira alguém, pedir de repente para que você tire alguém de algum lugar, pedir para que você faça da vida da pessoa uma situação infernal, entre aspas. Então, um bom espírito não vai fazer isso. Não peçais ao espiritismo prodígios, né? O espiritismo não realiza nenhum milagre, não realiza nenhum prodígio, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelam as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, quer dizer, o espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo
com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, são leis de Deus. São leis divinas ou naturais. Kardec não inventou nada. Desde que o mundo é mundo, desde o início, o homem sempre teve a ideia de um ser superior. Mas não conseguia entender, né? E desde que é mundo, essa comunicabilidade com os espíritos, a partir do momento em que nós começamos a interagir, né, como espíritos encarnados, isso foi se tornando cada vez mais patente. Só que nós colocávamos no sol, na lua, no fogo, né, os nossos deuses. E as conversas que nós tínhamos, né, lá na época de Moisés, a gente lembra de Moisés, quando Moisés proibiu porque as pessoas não sabiam o que pediam. Queriam saber se ia chover no dia do casamento, que roupa botar. Então, realmente, a mediunidade tem que ser exercida santamente, religiosamente. Esse é um pedido do nosso codificador, né? Não sendo assim, vira um circo. E é justamente esse circo, né? Essas coisas sem sentido que Moisés coibiu lá atrás. Ele mesmo pedia orientações quando eram necessárias. Então, nós precisamos ler a Bíblia com mais atenção também. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda resta do domínio do maravilhoso. Não existe nada de sobrenatural. É uma lei natural, né? Conversarmos com aqueles que têm condições de vir até nós. Que foi como ele falou, né? Não creais em qualquer espírito. Por isso, nós temos o dever de estudar. Para conhecer a linguagem, né? Lá no Livro dos Espíritos, tem a escala espírita, que vem com ordens e classes totalmente diferentes. Desde o espírito mais simples e até o mais elevado. E nós vamos ver também no livro Céu e o Inferno, ou, né, ele tem um outro nome, uma outra categoria, né? Segundo o Espiritismo, né? Que cada espírito, ele tem para dar aquilo que ele adquirir aqui na Terra. Não adianta você pedir a um espírito inferior que ele seja uma coisa que ele não é. Ele pode até se passar por alguma coisa que ele realmente não é. Eles vão pegar nomes maravilhosos. Maria, Jesus, Dr. Bezerra, para ludibriar. Mas se você fizer uma análise criteriosa, você vai perceber que ali, a mais das vezes, é um espírito brincalhão. Alguém que não entendeu o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Me perdoem o esquecimento, porque ali são diversas categorias de irmãos. Desde os mais felizes, a gente começa com Sanson, né, que foi membro da Sociedade Espírita de Paris. E quando a Neto chama de bom, olha, não, minha filha, nada de bom. Nem Jesus quis essa denominação, que diz que bom era Deus o Pai. O único adjetivo que Jesus admitiu para ele foi o de mestre. Né? Quando aquele rapaz foi falar com ele. Sim, porque ele veio nos ensinar. Ele veio nos mostrar o caminho para que nós não caíssemos nos embustes, para que nós nos preparássemos bem. E aqui ele continua. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, olha o que falamos aqui, Maria, né, Jesus, Dr. Bezerra, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Precisamos estudar, fazer uma análise sincera daquilo que estamos, da manifestação que está acontecendo.
seja na escrita, que chamamos de psicografia, seja na fala, que chamamos de psicofonia, né? Seja aonde nós estivermos atuando, até mesmo nas intuições que nós recebemos. É preciso, meus irmãos, um estudo sério, metódico, sistematizado. Aqueles que já são médiuns ostensivos, né? Que já têm a sua tarefa mais contundente, mais... Estudem. Mas, eu entrei no trabalho mediúnico e vou sair do EJE. Por que você vai sair do estudo sistematizado? Se é ele que nos dá a base para que nós conheçamos as demais obras de Allan Kardec. Porque não se encerra só no Evangelho ou só no Céu e Inferno, como eu falei, ou no Livro dos Espíritos. Nós temos obras póstumas, né? Nós temos a Gênese e outras obras subsidiárias. Então, o espírita é um estudioso sempre. Dos outros? Não, dele mesmo. Eu estudo para me entender. Eu não estudo para entender as outras pessoas. Eu estudo para me entender, entender os mecanismos da mediunidade que eu exerço e que eu vou trabalhar junto com outros companheiros. Porque aí formamos um grupo, cada grupo tem a sua característica de trabalho. E dentro dessas características de trabalho, cada um de nós vai ajudar um ao outro nessa tarefa de amor para ajudar os nossos irmãos que ainda chegam e dizem que são Jesus. Que ainda chegam e dizem que são Maria. E orientar, né, a todos nós médiuns para não cairmos nessa armadilha. E continua aqui. Aliás, como já tem dito, tais fenômenos por si só nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. A verdade é como um sol, que dissipa, desfaz todo esse nevoeiro que vem para aquele que não quer estudar. Muitas pessoas não gostam do estudo, né? Quando os estudos começaram a chegar na casa, foram vistos assim como uma coisa de outro mundo. Porque se eu sou médium e sou médium antigo, para que eu vou estudar se eu já... Nós, meu irmão, mesmo sendo médium antigo, você nasceu na doutrina, todos nós precisamos conhecer esses mecanismos. Kardec não fez esse trabalho à toa. Foi um trabalho de tempo. Olha, um trabalho de amor, um trabalho de dedicação tão grande junto com Jesus e tantos espíritos amigos a nos ensinar, né, a nos orientar para trabalhar da melhor maneira possível. Então diz aqui, resultado do desenvolvimento da ciência espírita. Que coisa bonita. Ciência, filosofia e tem o seu lado moral, porque nós precisamos progredir moralmente. Não adianta, meus irmãos, só a asa do intelecto. Eu só sei, mas eu tenho que saber como fazer, como disse a leitura. Eu preciso pôr em prática aquilo que eu aprendi. Eu preciso dividir com o outro aquilo que eu sei. Então, se me foi concedido o dom de falar, que eu fale. Se me foi concedido o dom de falar e varrer, que eu fale e varra. Porque o melhor médium é o médium da vassoura. É o melhor que tem. Não é porque ele não fale nada, mas é porque ele trabalha no silêncio. Ele trabalha e ora. Ele trabalha com amor, pensando nas pessoas que vão chegar e vão encontrar a casa limpa, higienizada, cheirosa, né? E, além disso, toda a espiritualidade ora junto com ele ali naquele momento. Então, a todos nós, desde o médium que
trabalha com a vassoura, todos nós trabalhamos com a vassoura. Até nós que fazemos a divulgação doutrinária, que trabalhamos em outros setores da casa, agora então que nossas casas estão fechadas, né, por conta da pandemia, nosso trabalho praticamente dobrou. São pessoas para atender no atendimento fraterno. São companheiros da própria doutrina para ajudar no atendimento fraterno. É a mediunidade que nós precisamos, começamos a aprender a disciplinar ainda melhor. Porque existe um momento em que nós temos o estudo, mas não podemos ter a prática. Então esse para nós é um momento de grandes reflexões, né? Para nós pensarmos quem somos, né? O que estamos fazendo aqui? O nosso papel dentro dessa grande obra que somos convocados a ajudar. E segue os nossos Kardec aqui. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos profetas e de falsos cristos, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Olha só. Se nós não tomarmos cuidado, eles nos influenciam, está lá no Livro dos Espíritos. Exercem os espíritos influência sobre os nossos pensamentos atos, bem mais do que pensais, que os ordinários são eles que vos dirigem. Então, eles também estão na erraticidade, como desencarnados, porque ninguém modifica, meus irmãos, de uma hora para outra. Fulano desencarnou, virou um santo. Não é assim. Não é assim. A não ser que ele já tenha moralidade, já tenha, entendeu? Todo um trabalho. Vamos pensar em Chico Xavier, né? No trabalho que ele foi desenvolvendo ao longo de toda a sua vida, né? Doente, que às vezes até isso ele foi questionado. Pô, Chico tão doente, recebendo espírito superior. Ora, meus irmãos, quem de nós não tem os seus problemas de saúde? Quem de nós de vez em quando não é atacado por alguma situação que a gente precise resolver? Nós estamos num planeta de provas e expiações, entrando agora no mundo de regeneração, aonde ainda vamos ter muitas situações a resolver. E nós, médiuns, trabalhadores da seara espírita, a cuidar desses irmãos que estão entre os desencarnados, entre aqueles que nós não chamamos que, fulano morreu, não, desencarnou. Ele abriu o fechecler, tirou a sua roupagem física e surgiu resplandecente, como ser espiritual que todos nós somos. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade, que é o plano espiritual, e que tomam nome venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então nós ainda temos mais ainda que estudar, mais ainda que prestar atenção, né? Quando nós estamos diante de uma câmera ou vamos ao vivo falar em alguma casa, nós fazemos uma preparação. A gente não vem para cá com... Não, a gente precisa estar preparado. No estudo público, as pessoas perguntam, né? Na nossa casa, perguntam. Se tem dúvida, levanta a mão, pergunta, a gente, se sabe, responde, se não sabe, pede para esperar um pouquinho. Quando fica muito... Vamos, calma, vamos terminar o estudo, daqui a pouco a gente senta e conversa. E esses irmãos estão aqui para nos tirar mesmo da caminhada do bem. E nós precisamos ajudá-los. Chico sempre falou, né, que os irmãos que os assediavam eram irmãos, eram amigos. Aí ele segue aqui. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, quer dizer, menos, assim, forte, menos contundente, né? Pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. Quer dizer, a psicofonia, que é a mediunidade falante, pela mediunidade inconsciente,
onde o médium às vezes deita, né? É levado para algum lugar e lá eles faziam pintavam aqueles quadros, né? De tudo que é jeito, que quando ele voltava ele achava que tinha estado em algum lugar muito importante, na realidade não. Vinha com ideias totalmente contrárias, né? À doutrina espírita. Pelo ouvido, quando sopra pra gente, é aquilo que a gente precisa pensar. Esse pensamento é meu? Esse pensamento, ele veio de mim com relação a uma pessoa, a um animal ou alguma coisa? Eu sou alguém que ainda pega uma pedra e destrói um ponto de ônibus? Preciso pensar nisso e perceber se esse pensamento é meu ou não. Se ele faz parte de mim ou não. Porque se ele não faz, nós precisamos orar. Senhor, eu te peço por esse irmão que veio sugerir a mim, através de mim, esse sentimento, esse movimento, para que nós dois possamos aprender que não somos mais selvagens. Que já te conhecemos, que vivemos contigo. Abraça amorosamente, Senhor, a nós e nos dê a sua paz. E assim nós seguimos a nossa vida, né? Porque a gente precisa educar. E o médium educado, ele está educado moralmente, ele precisa estar educado moralmente. Não adianta ele estar só conhecendo palavras, conhecendo livros, passagens. Não adianta. Lá no livro dos Espíritos, na questão tal, tá assim, 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 assim. Você vive isso, você precisa viver. Isso aqui é vivência, a gente precisa viver. A começar por mim que estou falando. É considerável o número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, são apresentados como algum dos antigos profetas, olha só. Como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo: meus amados, não creais em todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Ele está pedindo para a gente ver lá no Livro dos Médiuns, na parte 2ª, né? No capítulo 24 e seguinte, que vai falar sobre esse preparo nosso. Não é assim, nós precisamos ter a nossa transformação moral. Não é uma coisa que venha, mas é obra do tempo. Nós precisamos, porque se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para mudar as suas más inclinações. A partir daí, meus irmãos, nós começamos uma reforma íntima dentro da gente muito grande. Uma luta constante contra as nossas más inclinações. Não adianta eu ver a má inclinação do outro. Se eu consigo enxergar a má inclinação do outro, é porque ela ainda existe dentro de mim. Fulano fala mal de Beltrano, então eu também estou falando mal. Se eu enxerguei que ela está falando mal, ele está falando mal, eu também falo mal. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso. E ele segue aqui. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente pode aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Então, meus irmãos, as árvores dão frutos, às vezes, fora de época. Frutos mais amargos. É a qualidade da árvore. E nós, como filhos de Deus, que fruto nós estamos buscando para a nossa vida futura? Aqui é um momento. Estamos aqui agora. Daqui a pouco
já estaremos no plano espiritual. O que vamos levar na nossa mala? O que vamos carregar daquilo que aprendemos aqui? Médios, instruam-se. Estudantes, continuem a se instruir. A tarefa mediúnica não é aquela coisa de, é a tarefa mais, assim, que todo mundo almeja na casa. Não é uma concessão de Deus, assim, é tarefa de árdua, tarefa de peso, tarefa de responsabilidade, como qualquer tarefa na casa espírita. Mas o primordial para cada um de nós é o entendimento de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e o que vamos fazer com os talentos que Jesus colocou em nossas mãos, a começar pelo talento das percepções mediúnicas, a começar pela intuição, pela vidência, pela audiência, educar a nossa boca. Se educarmos o nosso falar, vamos estar educando todo o nosso ser, porque se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E assim, meus irmãos, nós aqui terminamos, esse encontro, pedindo a Deus, que mesmo, lembrando sempre que mesmo a árvore que dá um fruto não muito bom, ela tem a possibilidade de nós, somos árvores, não demos um bom fruto nessa encarnação, nós temos outras encarnações. Estamos em constante ir e vir. Mas nós que já temos a consciência do que somos, pedimos aos irmãos que continuem trabalhando por si mesmos. Então agora nós vamos elevar o pensamento a Jesus em prece e agradecer a Ele pela oportunidade, mais uma vez, Senhor, de divulgação doutrinária. Agradecendo a essa casa que nos acolhe com carinho, aos irmãos que nos convidaram, a todos aqueles, Senhor Jesus, espíritas ou não, que vão assistir a esse encontro. Lembrando, Pai, que todos nós somos teus filhos, que todos nós estamos seguindo, tentando, nos esforçando para seguir Jesus da melhor maneira possível. Que o Senhor abençoe e guarde a grande humanidade encarnada e desencarnada, a todos os irmãos, Senhor Jesus, que estão retornando à pátria espiritual, a todos aqueles, Senhor, que ficam com a dor da ausência da presença, mas que estejam fortalecidos, Pai, sempre, pelo Teu amor, pela Tua força e pela fé. A fé que remove montanhas, a fé, Senhor, inabalável, que cada um de nós tem que ter. Nenhum de nós vai ficar para sempre na terra. Mas nós pedimos, Pai, que o Senhor console a todos os corações daqueles que devolvem os seus entes amados, bem como, Senhor, a todos os irmãos que retornam ao palco da carne para as bênçãos da reencarnação e aos seus familiares. Abençoe essa grande família que me recebeu, Pai, e ser conosco hoje e sempre. Muito obrigado, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos. Fiquem em paz, graças a Deus.